meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21 em diante, que vai relatar Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E também compartilhe os vídeos para suas famílias, seus colegas, para que eles possam ver a verdade da doutrina de Cristo, né? E que vocês tenham, né, na mente de vocês o que é a doutrina, né? Para a salvação e vida eterna de vocês, né? Então vamos ler Gálatas 4, capítulo 21 em diante. Dize-me, Paulo falando, dize-me os que quereis, dize-me os que quereis estar debaixo da lei, né? Esse povo aqui, ele está falando para os Gálatas, né? Porque os Gálatas, no vídeo anterior a esse que eu fiz, o apóstolo Paulo estava repreendendo os Gálatas porque eles estavam querendo sair da igreja de Deus. E como fizeram antigamente o povo de Deus, né? Como Isaías relata que o povo foram atrás da conversa do homem, da palavra do homem, e deixaram a palavra de Deus. E aqui o povo dos Gálatas também estão fazendo essas coisas, os irmãos. Eles se batizaram na igreja de Deus, mas está entrando gente lá dentro da igreja, na reunião, tentando convencer ele para voltar para as igrejas dos ídolos, das estátuas. Já nesse tempo aqui, ele já está sendo induzido para voltar para a igreja de ídolo, das estátuas, dos deuses, né? Lá no tempo de Paulo, né? E esse povo é os Gálatas, né? Tem gente lá instruindo ele a esse respeito para eles abandonar a igreja de Deus e voltar para as igrejas dos ídolos, dos deuses, de Satanás, né? E Paulo está repreendendo ele desde o início de Gálatas, né? Paulo está repreendendo. E como está escrito aqui, ele está dizendo assim, ó, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Porque eles estando debaixo da lei, né? Eles estão desobedecendo a lei de Cristo. Porque quem se converte para a salvação tem que abandonar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não vai estar mais em vigor para os cristãos que querem salvação nos dias de hoje, né? E Paulo está falando aqui em Gálatas a esse respeito. Desde lá do capítulo 1 ele vem repreendendo os Gálatas que querem estar na lei de Moisés, porque a lei de Moisés é uma coisa muito que leva ao pecado. Ela não é firme como a lei de Cristo, né? A lei de Cristo está ensinando a salvação. A lei de Cristo está ensinando como ter vida eterna, né? E a lei de Moisés ensina para que o povo israelita lá daquela época não ficasse em transgressão a Deus, né? A lei de Cristo também é para não ter transgressão a Deus, mas a lei de Moisés é a lei da pedra, é a lei que mata, né? Ela não traz salvação, né? Ela só traz exortação para o povo se conduzir até Cristo. Só para isso que foi dado esse mandamento por Deus através de Moisés, para que o povo que seguia a lei de Moisés ao pé da letra, ser conduzido até Cristo. Isso está aqui em Gálatas mesmo. Ser conduzido até Cristo chegar. Porque Deus já sabia que o povo dele ia se tornar rebelde e ia para a legião do mal. E que Deus ia enviar Cristo para resgatar o povo dele que foi para a legião do mal. Foi isso que aconteceu. O povo que era de Deus, 90% que vieram lá do Egito, foi morrendo e foi nascendo, né? E que era de Deus, herança de Deus, esse povo, 90%, eles não quiseram mais a lei de Moisés. Eles conhecem a lei de Moisés, seguiram, né, até, mas depois abandonaram e foram a criar suas próprias igrejas, as igrejas dos ídolos, né? E Deus, não querendo perder esse povo,
Deus deu esse povo que estava fora de Deus para Cristo resgatar. Esse era o povo de Deus de antigamente. Deus deu esse povo de antigamente, que era um povo de Deus, né, que seguia a lei de Moisés, que foi para a legião do mal, criando as igrejas deles, né? Deus deu esse povo para Cristo, que era a herança de Deus, era um povo de Deus. Deu para Cristo resgatá-lo. Só que eles não quiseram aceitar a nova lei, a nova aliança, que é a lei de Cristo, né? E a doutrina e os mandamentos. Apesar de Cristo ter feito vários milagres para ele acreditar em Cristo, né, na carne, Deus mandou ele se transformar em carne, ficar igual a eles na carne e fazer aqueles milagres todos para eles acreditar em Deus, acreditar no poder de Deus. Mas não aconteceu isso com ele, porque ele já estava na legião de Satanás e eles não aceitaram o que Cristo trouxe. Não aceitaram. Preferiram continuar na legião de Satanás. Não quiseram voltar para a legião de Deus. E só 10% seguiu a lei de Moisés ao pé da letra, né? E quando Cristo chegou, eles abandonaram a lei de Moisés e aderiram à lei de Cristo, a nova aliança, né? Aderiram, deixaram a lei de Moisés para lá, né? E foram para a lei de Cristo, para ter salvação, para ter vida eterna, né? Aí vieram para a lei de Cristo, a nova aliança, aceitaram a doutrina que Cristo está ensinando. Esse foi o verdadeiro israelita, mas 90% deles ficaram lá onde ele estava, na legião do mal, na legião de Satanás. E é como aqui, tem os Gálatas aqui que se tornaram, né, membros da igreja de Deus, e eles estão querendo sair porque alguém chegou e está falando com ele. No outro vídeo estava falando esse respeito, né? Que botando coisa na cabeça aqui desse povo Gálata para sair da igreja e ir para outro lado, né? Para o lado de Satanás. Está conversando ele, né? E eles estão muito contentes querendo ir, né? Mas Paulo está exortando ele para que eles tomem cuidado nisso, né? Lá está em Gálatas 3, 2 e 1, voltando, tá essas coisas falando a esse respeito desses Gálatas aí. Ele está dizendo, ó, dizei-me, porque tem gente convidando ele, né? E Paulo quer saber quem é. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, ou que é da lei de Cristo agora, que está na lei de Moisés, porque na lei de Moisés eles podem ir quando quiserem de lá. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei de Moisés. Não ouvis vós a lei de Cristo, né? Dizei-me você que está debaixo da lei. Não ouves a lei, vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, foi Isaac, né, e Ismael. Abraão teve 2 filhos, foi Ismael e depois Isaac, que foi que deu continuidade à legião de Deus. Um da escrava e outro da livre. O da escrava que era a empregada de Sara, né, deles lá, que foi que deu à luz a Ismael, né? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo, né? Nasceu segundo. Todavia, o que porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, né? Teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Seus filhos lá de Abraão, porque Abraão era doido para ter um filho. Sara também. Sara estava com 90 anos já e ela sempre quis ter um filho. Sara estava com 90 anos e ela sempre quis ter um filho. Abraão já estava com quase 100 nesse tempo aí, né? Mas aí Sara, doida pelo filho, que ela aconteceu? Ela tinha essa empregada chamada Agar e convenceu ela
para se deitar com Abraão, para ele fazer o filho, né? E fez, que é Ismael, né? Que foi o que era para sacrificar, né? E esse filho saiu segundo a carne, porque foi vontade de Sara, né? Foi vontade de Sara, segundo o pensamento dela da carne, esse primeiro filho. Mas o que era da livre, que era Sara mesmo, a própria, esse veio por promessa, né? Veio por promessa, que Deus prometeu. Quando Abraão estava lá debaixo do pé de pau, debaixo de uma sombra, que apareceu os anjos, que ia lá para Sodoma, né? Para Sodoma, apareceu 3 para Abraão lá, e conversando com ele, coisa e tal, eles disseram que Sara ia ter um filho, que é Isaac, né? Disseram, esse é o da promessa, né? Prometido por Deus para Sara, disse a ela. E ela ficou admirada porque estava com 90 anos, e ela falou para Abraão: como é que eu com 90 anos não tenho mais menstruação nem nada, como é que eu vou ter filho? Né? Mas era o poder de Deus que estava para ser executado, né? Era o poder de Deus que estava para ser executado. E isso era uma promessa de Deus. O outro nasceu, né? Nasceu porque ela mandou a empregada deitar com seu marido, né? Então esse veio da carne. Mas o Isaac veio de Deus, veio da promessa. Deus prometeu que ela ia ter e teve, né? E ela ficou assustada quando os anjos foi lá e falou isso, né? O que se entende por alegoria, esses 2 filhos, né? Se entende por alegoria. Pois essas mulheres, que é Agar e Sara, né? Pois essas mulheres são 2 pactos. E o que são os pactos? A lei de Moisés e a lei de Cristo. Esses são os 2 pactos, né? A lei de Moisés e a lei de Cristo. Um do Monte Sinai, que é a lei de Moisés, que dá à luz filho para a servidão, e que é Agar. Esse daí, esse, né, que dá à luz filho para a servidão, que é Agar, né? O que se entende por alegoria, pois essas mulheres, que é Sara e Agar, são 2 pactos. Isso é uma alegoria, né? Um enigmazinho, né? Dentro da Bíblia. Essas 2 mulheres são 2 pactos. E que pactos são esses? A lei de Moisés e a lei de Cristo, né? Vamos tentando entender aí. Essas 2 mulheres são 2 pactos, e são a lei de Moisés e a lei de Cristo. Olha, são 2 pactos. Um do Monte Sinai, que é a lei de Moisés, quando Moisés subiu lá no monte e foi buscar as 2 tábuas. E um é do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, e que é a Agar. Está entendendo, né? Agar foi quem deu através da lei de Moisés, e é para a servidão da lei de Moisés. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, onde eles estão, naquele tempo, lá atrás e no tempo de agora, de Paulo, né? Mas, ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, né? A Jerusalém atual, né? Pois é escrava com seus filhos, né? E Agar era escrava de Abraão mais Sara, né? Sara queria ter filho, queria ter um filho, e essa Agar deitou com Abraão e teve esse filho. Agora, vamos ver, atenção, né, os católicos.
que diz que Maria é a nossa mãe. Nananina não. Né? Atenção, católicos, padre, ensina a vocês que Maria é a nossa mãe. Não, não, não. A mãe dos verdadeiros cristãos, eu vou ler agora. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, onde eles estão pregando para os Gálatas lá, ele está falando, né? Jerusalém lá no tempo dele. Pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, referindo-se a Sara, a qual é nossa mãe. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, essa Jerusalém aqui é uma Jerusalém espiritual, que está no mundo habitável de Deus. Né? Essa primeira Jerusalém de Agar aqui era Jerusalém material. Essa outra Jerusalém aqui, qual é a nossa mãe? É uma Jerusalém espiritual. E ela se encontra no mundo habitável de Deus. Eu vou voltar à leitura para que vocês entendam melhor. O que se entende, né? Gálatas capítulo 4, versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, que é Ismael. Mas o que era da livre por promessa, que é Isaac. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres, que é Sara e Agar, são dois pactos, que é a lei de Moisés e a lei de Cristo. Um do Monte Sinai, né, que foi a lei de Moisés, quando Moisés subiu no Monte Sinai para pegar as duas tábuas, que dá à luz filho para a escravidão, e que é a Agar. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia. A alegoria é essa, né? Que Agar corresponde ao Monte Sinai na Arábia. Estão entendendo, né? Essa mulher que deu, né? Ela corresponde na alegoria ao Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, pois ela é escrava com seus filhos. O que é Jerusalém atual? É a cidade lá, o país de Jerusalém, onde o povo que era de Deus vive em pecado, é escrava do mundo, é escravo do pecado, é escrava com seus filhos. Jerusalém é escrava com seus filhos, porque vive no pecado, vive na escravidão de Satanás. Mas a Jerusalém de cima, que é o que segue Cristo, que segue a lei de Cristo, que segue a doutrina de Cristo, que segue o mandamento de Cristo, né? Que é Sara, essa é a outra Jerusalém, que é Sara, mas a Jerusalém que é de cima é livre, que é Sara, referindo a Sara, referindo-se a Isaac, que é o outro filho, né? Que é a lei de Cristo. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe, não Maria, como é ensinado por aí pelos os padres de Satanás, né? Na igreja falsa, igreja de Satanás, inventada pelo homem, criada pela religião que a legião de Satanás inventou, né? É muito duro isso, não é, meus amados? É muito duro isso, muito duro de se compactar em nossos corações, essas palavras. É muito dura, mas é verdade pura, porque vem de Deus, né? Não do homem, não é o homem que está falando, é Deus que está falando. Mas a Jerusalém que é de cima, que é lá do mundo habitável de Deus, espiritualmente é uma cidade espiritual para
nós, cristão verdadeiro, se recebemos a salvação, nós vamos para essa Jerusalém, que é a nossa mãe. Ela, quando a gente chega lá, essa cidade, nós vamos para essa cidade espiritual. Ela é quem vai nos receber. Essa Jerusalém aí, a qual é a nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que é a Sara, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada, que é ela vive em desolação, por conta que é estéril, do que os da que tem marido. Está se referindo a Jerusalém, que tem vários filhos lá, né? E o marido dela é Satanás nesse tempo aí. Tá difícil, né? Mas isso não está escrito na Bíblia. Ô, raciocina, rapaz. Raciocina. A Bíblia é enigmática mesmo. Raciocina, vai, né? Juntando as coisas para tu ver se não é isso. Ora, vós, irmãos, sois dois, né? Sois dois da promessa como Isaque. Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo ao Espírito, assim é também agora que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Entenderam aí? Então, Isaque, que era da livre, de Sara, né, que não tinha filho, que era estéril, ele é o filho da livre, né, e que é a Jerusalém de cima. Já o outro, né, que nasceu de Agar, é a Jerusalém aqui desse mundo, que ela tem marido, e o marido dela é Satanás, e os filhos são de Satanás, e eles não herdará com o filho da livre. Não herdará o quê? Ele não herdará a vida eterna, ele não herdará a salvação. Por quê? Porque serve a Satanás. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, Jerusalém atual do tempo, né? Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Eles vão herdar o quê? A salvação, a vida eterna. Não herda. Os que são filhos de Isaque e que chegou até Cristo, seguindo a lei de Moisés, esse herdará a vida eterna, porque vai aceitar a nova aliança. Mas o outro é do mal, é da legião do mal. O irmão dele, que é por parte de pai, né, de Abraão, por parte de pai, ele é da parte da legião do mal. Ele tem uma grande nação, mas é do mal. E ele não herdará a salvação junto com os outros, que é a Jerusalém atual da época aí, de quando Paulo está pregando. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmão, não somos filhos da escrava, mas da livre. Isso é o que Paulo está comparando com os Gálatas. Por quê? Porque eles querem ir para a igreja lá dessa época aí, para as igrejas de Satanás, as igrejas dos ídolos, das estátuas de escultura, né? O povo estão querendo ir para lá, o povo Gálata. Mas Paulo está dizendo aí: minha gente, esse povo que quer levar vocês para essa igreja aí, são de Satanás. Se vocês for para lá, vocês não vão herdar a salvação, não vão herdar a vida eterna. Permaneça na livre, né? Permaneça na sala livre, que é a mãe da gente, a Jerusalém, lá do mundo habitável de Deus.
Não nessa Jerusalém aí, cheia de pecado. É isso que Paulo está enfatizando nesses versículos aqui. Né? Que a Jerusalém da época que Paulo está falando aí, ela é muito pecadora. O povo que estava convivendo lá são da legião de Satanás. E Paulo não quer que esses Gálatas se tornem para ele. Continue na igreja de Deus, não vá para a igreja dos ídolos. Porque se eles continuarem, eles são considerados filhos da livre e não da escrava. O que é filho da escrava são de Satanás e da livre são de Deus, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Lendo agora capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, do versículo 1 em diante, está falando exortação, né? Exortação a conservar a liberdade cristã. Exortação a conservar a liberdade cristã. Então, o apóstolo Paulo vai exortar esses Gálatas aí que querem abandonar a igreja de Deus e ir para as igrejas de Satanás. Já nesse tempo aí, Paulo vai exortar ele a conservar na liberdade cristã dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? E ele diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou, né? Para a liberdade Cristo nos libertou. Obrigado aí pelo bastão, né? Nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Né? Paulo está falando. O que foi, meu amor? Né? Paulo está falando para os Gálatas que quer ir e voltar para a legião do mal. Paulo que quer voltar para a legião do mal, né? Ele está pedindo aos Gálatas que permaneçam na igreja de Deus, que não vá para a igreja de Satanás, né? Para que eles tenham salvação, mas, né, para que não volte para a escravidão, né? Vou ler de novo. Para a liberdade, Cristo nos libertou, né? Porque quem estava na escravidão eram os pecadores, na escravidão do pecado, né? Na escravidão daquela escultura, né? Naqueles templos de ídolos da época, né? Eles estavam sendo escravos de Satanás. E Paulo está dizendo: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Que é, né? A um jugo de escravidão. Quer olhar papai, é? Quer olhar papai? Ela fechou minha vida. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar Cristo, se vós deixardes, meu amor, vai estar gravando, meu amor. Que foi? Vai pra sua mãe, vai pra sua mãe, vai. Pra amanhã, vai. Menino é assim mesmo. Então, né? Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, porque eles querem voltar para lá, para o outro lado. E lá as igrejas lá, como eles pegaram a lei de Moisés para ele e querem seguir a lei de Moisés com outro tipo de mandamento, eles têm que ser circuncidados, né? Lá nessas igrejas falsas, depois da igreja de Deus, né? Porque aqui Paulo está pregando a igreja de Deus. Se os Gálatas voltar para a outra lá, eles vão ser circuncidados. Por isso que ele está falando em circuncidar. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes
Ele for para lá vai ter que deixar circuncidar. Quem está na igreja de Deus não se circuncida, né? Não é circuncidado. Mas se ele voltar para outra religião lá que eles criaram, vão circuncidar. Então, deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, por isso que a lei de Moisés não tem validade. O povo quer porque quer que a lei de Moisés tenha validade para os cristãos dentro da verdadeira igreja. Não tem, meu querido. Então, esse versículo aqui também já fala alguma coisa a esse respeito, que não é. A gente está na lei de Cristo. A gente está na doutrina de Cristo. A gente está no mandamento de Cristo. Não é lá de Moisés mais. A gente está na lei de Cristo. Não é na lei de Moisés. Porque na lei de Moisés tem que ser circuncidado. Eu até faço menção agora aos pastores de dízimo de hoje, que eles querem dízimo, né? Aí eles não matam o bode para expiação de pecado, não matam as ovelhas, não matam o boi, não derramam o sangue lá no altar, não queima a gordura lá no altar, né? Eles não fazem isso, né? Nem circuncida os irmãos dentro da igreja, né? Que é tirar o prepúcio dos homens, eles não fazem isso, né? Como é que é de uma pessoa dessa de Deus? Não é. Porque quem é de Cristo, Paulo está falando aqui. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque não temos mais circuncisão. E a circuncisão faz parte da lei de Moisés. E esses falsos pregadores que estão tentando tirar o povo gálata da igreja de Deus, eles circuncidam as pessoas. E Paulo está dizendo, não deixe circuncidar, porque se fizerem isso, de nada vos aproveitará Jesus Cristo, né? Então, esses adventistas aí malucos, abestalhados, que ficam enganando os outros, né? Ficam enganando os outros, adventistas, abestalhados, malucos. Estou falando com sinceridade mesmo. Se quiser ficar ofendido, fique. Mas é a verdade que eu estou falando, né? Que guarda sábado, que quer comer camarão, não pode comer camarão, não pode comer. Jesus Cristo purificou todos os alimentos. Jesus Cristo não guardou sábado, nem os seus apóstolos, né? E nem ele, como está aqui, ó, presta atenção, vocês que são adventistas e outras igrejas que querem guardar o sábado, não comer camarão, etc, etc. Presta atenção nesse versículo aqui, isso aqui é um toquezinho para vocês, Paulo está dizendo. Eu, né? Eis que eu, Paulo, o apóstolo nosso, vos digo que, se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isso é por quê? Porque quem circuncida tem que estar na lei de Moisés. E o adventista quer seguir a lei de Moisés. A lei de Moisés não é para cristão. Quem é para cristão é a lei de Cristo. A lei de Moisés já era, né? Aí eles fazem teologia diabólica, né? Os pastores falsos de hoje, de todas as igrejas falsificadas, fazem teologia diabólica para aprender a enganar o povo direitinho. Aí quer introduzir sábado, não, tem que guardar sábado, não pode comer carne de porco, não pode comer camarão. Se Cristo purificou tudo isso, como é que não pode comer? A única coisa que não se pode comer hoje é sangue. Nem sangue bebido, nem sangue cozinhado, nem cabidela, nem sangue de galinha cabidela, nem sarapatel, nem embuchada. Esse sangue não coma. Isso é pecado brabo, viu? É proibido. Tanto no Antigo quanto no Novo é proibido. Desde o início da geração é proibido comer sangue, né? Esse é um pecado grave. Comer sangue é um pecado gravíssimo, né? É um pecado grave. Talvez você que não sabe, tudo bem. Mas se você agora que está sabendo e continuar comendo, você já sabe da verdade. Deus vai pegar você no último dia, com certeza. Antes você não sabia que era proibido, mas agora você já sabe. Se você continuar comendo sangue, galinha de cabidela, sarapatel, nabuchada, você já sabe que é proibido.
Deus não quer. Se você continuar no último dia, você vai acertar conta por causa disso. Porque você já sabe. Aí pronto, na lei de Moisés circuncida, na lei de Cristo não. E quem vai circuncidar, nada aproveitará de Cristo. Nada. Né? Serve para os adventistas. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei de Moisés. Está obrigado a guardar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés tem circuncidação. Na lei de Cristo não. Né? Separados, olha só, hein, adventista? Adventista aí? Adventista, quem mais? Testemunha de Jeová, parece também. Separado estais de Cristo. Isso é para vocês, testemunha, né? Para vocês adventistas, serve para vocês. Porque vocês fazem tudo errado. Vocês querem guardar sábado, não querem comer carne de porco, não querem comer camarão, né? E etc, etc. Mas vocês não matam bode lá no altar para expiação de pecado, né? Vocês não levam ovelha para sacrifício de alimento, vocês não matam boi, vocês não derramam sangue lá no altar, vocês não queimam as gorduras, né? Vocês não são circuncidados, né? Querem ser israelitas porque israelitas são separados de Cristo. Né? Israelitas são separados de Cristo. Vós, os que justificais pela lei de Moisés, da graça decaíste. Isso serve para os adventistas que querem estar certo, né? E outros que querem guardar sábado, que não querem comer porco, que não querem comer camarão. Olá, Galdino, boa tarde, meu amor. Boa tarde, Deus abençoe, né? Então, adventista, vocês não, porque vocês são os inocentes. Os membros são os inocentes porque não lê a Bíblia. Vocês sofrem, a maioria do povo que estão dentro dessas igrejas falsas que o homem inventou, sofre, riscado perder a salvação, porque vai atrás da conversa dos falsos pastores. Porque vai atrás de pastores que fazem teologia diabólica para enganar vocês dentro dessas falsas igrejas de Satanás, porque não tem igreja adventista, não tem igreja católica, não tem igreja universal, não tem igreja do poder de Deus, não tem igreja assembleia, não existe. O que existe é igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Isso é o que existe. Então, todo aquele que quer cumprir coisas erradas estão separados de Cristo, né? Porque não vos... separado estais de Cristo, vós, os que vos justificai pela lei de Moisés, né? Pela lei da graça decaíste. Pela lei de Cristo não serve, estão tudo apartado. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a justiça que provém da fé. Paulo está falando, ele que está na verdadeira igreja, né? Na igreja de Deus, na única e verdadeira, que obedece à lei de Cristo, não à lei de Moisés, ou parte da lei de Moisés. Porque na lei de Moisés mesmo está dizendo, se tirar um i ou botar, o resto está tudo perdido. Se uma pessoa quer pregar dízimo e não cumpre o resto da lei, não serve para nada. Se um quer pregar sábado, não comer camarão e não cumpre o resto, também está perdido. Eu estou dizendo não, quem está dizendo é Cristo aqui na sua doutrina, né? Está tudo perdido. Então não adianta. São pastores de Satanás, são pastores de igrejas falsas, igreja de Satanás, que prega mentira para enganar o povo. E Satanás é o pai da mentira. É duro isso? É duro, mas é a verdade. Porque Cristo, já vou voltar aí, nós, entretanto, pelo Espírito,
aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Que fé é essa? A obediência, né? A obediência, o amor puro, sincero em nossos corações, à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Né? Que opera pelo amor. Então não adianta, meus amados, você dizer que dízimo é para cristão nos dias de hoje, se vocês não fazem o resto da coisa. Não circuncida, nem nada, vocês estão desobedecendo a Deus. Vocês, todo aquele que desobedece às ordens de Deus, está morto. Está morto. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva. Todo aquele que desobedece a ordem de Deus, o mandamento de Deus, está morto para ele. Então, todos esses que está pregando mentira, está morto para Deus. Está morto. Pastor que prega dízimo, prega campanha, prega congresso, prega Santa Ceia para tirar mais dinheiro, jejum para tirar dinheiro, etc. Pastores de Satanás. Igreja de Satanás. Sinto muito em falar isso. Sinto muito em dizer isso, mas é a verdade. Quer você queira, quer não. É a palavra de Deus quem diz, não é eu. Não é eu que estou falando, não. É Deus quem diz, é Cristo. Né? É Cristo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor, que é o primeiro mandamento da doutrina de Cristo, é o amor puro, sincero em nossos corações. Porque não adianta você fazer nada sem amor, não serve. Paulo já falou isso. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você não adulterar, não se prostituir, não matar, não fazer nada contrário a Deus, sem amor. Se você quer seguir Deus, tem que ter o amor primeiro. Porque se não tiver, é vã tudo que você faz. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, ajudadora, perdoadora, né? Perdoadora, ajudadora, obediente à palavra de Deus, mas se não tiver amor, não serve. Não tiver amor, não serve. Porque para seguir Cristo, para seguir Deus, tem que ter primeiramente o amor puro e sincero em nossos corações. Por quê? Porque Deus é amor. Entendeu? Porque Deus é amor. Então devemos primeiro de que todas as coisas, né? Primeiro de que todas as coisas, o que nós devemos ter é amor puro, sincero em nossos corações. Porque se não tiver esse amor, nada serve. Porque quem tem esse amor no coração, tem Cristo e tem Deus. E quem tem esse amor puro e sincero, que tem Cristo e tem Deus, nada de errado ele fará. Nada de errado ele fará. Entendeu? Nem precisa a lei de Cristo, nem precisa a doutrina de Cristo. Nem precisa a lei de Cristo, nem precisa a doutrina, se tiver um amor puro e sincero em nossos corações. Por quê? Porque se você tiver isso, você já tem Cristo e você já tem Deus. E você tendo isso no seu coração, nada de errado você vai praticar, meu amor. Nada. Você vai ser achado justo por isso no último dia, herdeiro de vida eterna e de salvação. Correis bem, que vos impediu de obedecer à verdade. Vou voltar ao versículo 6.
de Gálatas 5, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem é que impede de obedecer à verdade? Quem é que impede? Só Satanás mesmo. Esta persuasão não vem daquele que vos chama, que é Deus. Essa persuasão de impedimento de obedecer à verdade vem de onde? Essa persuasão não vem daquele que vos chama, que é Cristo. Um pouco de fermento leveia toda a massa, que é isso? O que é isso? Esse pouco de fermento. Que pouco de fermento é esse que leveia toda a sua massa? A massa. É o mínimo pecado. É o mínimo pecado que faz você perder a salvação. Vou voltar de novo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma. Isso faz parte da lei de Moisés. Mas sim a fé que opera. A fé é obediência. Presta atenção. A fé é obediência. Mas sim a fé que opera pelo amor. Que amor? Cristo em nossos corações, Deus em nossos corações. Fé, obediência, Porque amor é Cristo, amor é Deus, fé é obediência a eles. Correrieis bem. Correrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem foi que impediu? Só quem é que impede de obedecer à verdade? Quem é que impede? A legião de Satanás. A legião de Satanás impede de obedecer à verdade. O que é que a legião de Satanás fez? Criou religião. A religião criou as igrejas falsas, que são de Satanás. Colocou seus falsos pastores de Satanás para obedecer a Satanás. Mas para obedecer à verdade, tem que estar na igreja de Deus verdadeira, tem que estar na lei de Cristo, tem que estar na doutrina de Cristo, não de homem. Tem que estar nos mandamentos de Cristo, não de homem. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Que é isso? Que fermento é esse? O pecado. O pecado. O pecado estraga o cristão verdadeiro dentro da verdadeira igreja. Que é isso que estão tentando colocar nessa massa aqui, que é os Gálatas. Tem gente falando para os Gálatas que essa lei de Cristo não presta, que não salva, que a verdadeiro é a igreja dele, a igreja das estátuas, das esculturas, dos ídolos. Tem gente falando isso para os Gálatas. E Paulo está tentando para que eles fiquem dentro da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Por isso que Paulo está falando essas coisas. Um pouco de fermento, que é o que estão jogando neles, esse fermento aí que é a mentira, para enganar eles, pela parte de Satanás. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, um pouquinho de pecado faz você perder a salvação. Confio de vós no Senhor. Confio de vós no Senhor, de que outro modo não haveis de pensar. Confio de vós, ou em vós no Senhor, de
porque de outro modo não haver de pensar, para não pensar em outras coisas, pensar na lei de Cristo, pensar na doutrina, nos mandamentos, mas aquele que vos perturba, que é o povo que está perturbando os gálatas, né? Seja quem for, sofrerá condenação, porque na igreja de Deus lá em Gálatas, na Galácia, tem gente da igreja falsa, nessa época aí de Paulo, tentando tirar eles da igreja verdadeira, como nos dias de hoje, né? Eu vejo em aplicativo a povo dizendo: eu era evangélico, agora eu voltei para a igreja católica, porque na igreja católica está ensinando a verdade. Mentira, rapaz, você saiu da filha dela, né? As igrejas evangélicas de hoje são filhas da católica, né? Ambas de Satanás, né? As evangélicas são filhas da católica. Então, se ela saiu da evangélica e foi para a católica, então ela saiu da filha e voltou para a mãe. Simples, né? Agora, eu estou falando isso por quê? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia, né? As igrejas evangélicas são filhas da católica, né? Está na Bíblia. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haver de pensar. Mas aquele que vos perturba, que estão perturbando ele para sair da igreja de Deus, seja quem for, sofrerá condenação, né? Sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, Paulo falando para os Gálatas, que quer se bandear para a legião do mal, novamente para a igreja dos ídolos, das estátuas, dos deuses, né? Eu, porém, irmão, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido. Paulo está se referindo ao povo da lei de Moisés, né? E dessas igrejas aí. Se ele, né? Eu, porém, irmão, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido. E Paulo está pregando a circuncisão. Paulo prega a circuncisão. Só que não é a circuncisão de cortar um negocinho lá, não. É a circuncisão de implantar a lei, a doutrina e os mandamentos de Cristo dentro do coração da gente, verdadeiramente. Essa é a nossa circuncisão, né? Eu, porém, irmão, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido, nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado, né? Oxalá se mutilassem aqueles que vos andam inquietando, né? Esse povo aí que está, né, na igreja aí, inquietando eles, se mutilasse ele, porque, vos irmãos, foste chamado à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, né? Não vão dar ocasião à carne. Não ouça essas pessoas que estão dizendo que não, vocês têm que ser circuncidados, e isso, que venha para os ídolos novamente, saia daí. Que é isso que eles estão fazendo aí, tentando tirar o povo de dentro da verdadeira igreja para levar para a igreja dos ídolos, das estátuas. Isso também está acontecendo muito nos dias de hoje, né? Muito nos dias de hoje. Para que o povo de Deus vá para a legião do mal, vá para as estátuas, hoje, para os ídolos, né, para as esculturas, a saber, amarás, não. Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, mas não usasse da liberdade para dar ocasião à carne. Não use da liberdade para dar ocasião. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros por amor, dentro da igreja, né? Para servir uns aos outros por amor dentro da igreja. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, né? Toda a lei se cumpre numa só palavra. Que palavra é essa? É o amor. Veja bem se não é. Não vou ler, vou continuar lendo.
Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? É o amor. Uma só palavra, que é o amor, dentro do nosso coração puro e sincero, é só essa coisa, só essa palavra, amor, puro e sincero, em nossos corações, é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. É Cristo em nós e é Deus em nós. Primeiramente, se nós tivermos esse amor, primeiro em nós, o amor puro e sincero, nós teremos Cristo e nós teremos Deus. E com esse amor, nós amamos nosso irmão, nosso inimigo, nosso parente, nosso vizinho, quem quer que seja. Com esse amor puro e sincero em nossos corações, né, que se chama, esse amor puro e sincero em nossos corações é Jesus Cristo e Deus. E através desse amor é a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. E através desse amor a gente ama o nosso inimigo, nós faz bem ao nosso inimigo, nós perdoa o nosso inimigo, ele fazendo mal a gente perdoando ele, por causa desse amor. É o irmão de carne, é o irmão da igreja, é o irmão de fora, é o mal para nós, tudo isso pelo amor que temos em nosso coração sincero, que é Cristo e Deus. Esse é o maior de todos os mandamentos da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, dado por Deus para nós. Não tem doutrina melhor, não tem doutrina maior que o amor sincero em nossos corações. Se nós tivermos esse amor sincero, puro em nossos corações, nós temos Cristo, nós temos Deus e não fazemos nada de errado por conta desse amor. Nós não bebemos, nós não fuma, não se prostitui, não adultera, não usa brinco, não usa batom, não corta cabelo, não coloca piercing, não anda com roupa escandalosa mostrando os peitos, o busto, as pernas, as bundas, tudo por causa do amor sincero em Deus e em seu redor. Se tivesse amor puro e sincero, nada disso fazemos. Né? Se nós temos esse amor, nós temos Cristo, nós temos Deus. E se temos Cristo, se temos Deus, não vamos fazer coisa para desagradar a Ele. Se Deus diz, Cristo diz na sua doutrina, não corta o cabelo, mulher não corta o cabelo. Se ele na doutrina de Cristo está dizendo, não use brinco, não é para usar. Não coloque piercing, não é para colocar. Não seja lésbica, não é para ser lésbica. Não seja gay, não é para ser gay. Não seja ladrão, não é para ser ladrão. Não seja adulto, não é para ser adulto. Não seja prostituto, não é para ser prostituto ou prostituta. Não roube, não engane, não minta, não levante falso, etc, etc. Tudo isso é para obedecer, se a gente tem esse verdadeiro amor. A gente não vai fazer nada disso. Mas se a gente diz que tem esse amor, que tem fé, que crê e faz todas essas coisas, somos de Satanás. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servimos uns aos outros, pois toda a lei se cumpre de uma só palavra, a saber, amarás por quê? Porque tem amor, porque tem amor puro no nosso coração. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E o que significa isso? Até o nosso inimigo nós devemos amar. A pessoa está dando na nossa cara, devemos amar. Mas é difícil? É difícil. Por isso que a porta da salvação, já falei, vou falar de novo, é da grossurinha de uma gilete. Porque você, levar uma tapa na cara de um inimigo, pá! Você tem que perdoar. Não é difícil? É difícil. Mas tem que ser assim.
infelizmente tem que ser assim. Infelizmente não, felizmente tem que ser assim. Isso é o amor. Isso é o amor que devemos ter em nossos corações para a salvação e vida eterna no mundo habitável de Deus. Pois toda a lei, que é a lei de Cristo, se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não consumais vede, não vos consumais uns aos outros. Isso é Gálatas 5, capítulo 5. Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a todos em nome do Cristo e Deus nosso Todo-Poderoso pela atenção de vocês, por vocês terem assistido esse vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal. Compartilhe esse vídeo e tantos outros aí no meu canal, para que outras pessoas possam ver a doutrina de Cristo, para aprender o que é a verdade, para aprender a acreditar na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Ative também o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito,